uma vez, hoje, dia 24 de junho, dia de São João, dia de muitas festas, se não fosse da pandemia, mas ainda assim é um dia da gente aproveitar e fazer muito debate sobre cultura. Cultura como política pública, uma das áreas mais afetadas por conta da pandemia. A gente até vê, em alguns casos, artistas de nome nacional que estão sobrevivendo facilmente com lives, com isso e com aquilo. Enquanto isso, a verdadeira pessoa que vive da cultura, que espera o ano inteiro, essa não está tendo muitas dificuldades por conta da pandemia. A festa junina, pela primeira vez, vai ser adiada. Não tem como acontecer agora. A gente vai ter que ter em outro momento. E muitos artistas, muitos atores culturais que vivem do seu trabalho, que às vezes eles tocam sábado, domingo, para ter justamente o pão de cada dia durante a semana. Aquelas pessoas que se prepararam a vida inteira para fazer as apresentações agora. Todo mundo que já vinha, o pessoal do Bumba Meu Boi, o pessoal das quadrilhas, e todo mundo sofrendo muito com os impactos dessa pandemia. A próxima gestão municipal tem que, inclusive, fazer um planejamento para compensar o impacto da pandemia sob a ótica da cultura. A gente sabe que vem uma grande crise econômica, a FMI está prevendo aí quase 10% de queda do PIB no Brasil, hoje a previsão é de 9 ponto alguma coisa, e um dos caminhos, inclusive, para superar a crise econômica é com mais investimento, com mais valorização na cultura. A gente sabe o quanto a cultura ativa a economia criativa. Então, São Luís, que é uma cidade que, por excelência, é muito rica culturalmente, terra de Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá, blocos afro, quadrilha, dança portuguesa, blocos alternativos, carnaval muito forte, festa junina muito forte, tantas danças alternativas. É uma cidade que respira cultura o ano inteiro. E a galera se comunica. O pessoal do samba vai lá e toca no boi de orquestra. O pessoal do reggae também aproveita para curtir o carnaval, a festa junina, e assim vive o tempo todo isso. Nós temos as festas dos santos juninos, tem as festas religiosas, que é muito forte na nossa cidade. Nós temos tantos expoentes literários, Maranhão, terra de Gonçalves Dias, Sousandra, de Maria Firmina dos Reis, Nina Rodrigues, Arthur Azevedo, Bandeira Tribuzzi, Odilo Costa Filho, e tantos outros mais recentes, Ferreira Goulart, e assim vai, de tantos cantores importantíssimos na música brasileira, uma cultura local muito forte, e que na periferia, inclusive, fervilha outros ritmos, outros toques, outras culturas, como é a questão do grafite, do hip-hop, do funk, da dança. E aqui, para a gente poder fazer toda essa discussão sobre o cenário pós-pandemia para a cidade de São Luís, para nos ajudar, inclusive, na elaboração do nosso plano de governo, é que nós temos hoje convidados muito especiais para fazer essa discussão. Nossos convidados de hoje são Ademar Danilo, que é jornalista e diretor do Museu do Reggae e ativista cultural, Celso Brandão, produtor cultural, mestrando em Cultura e Sociedade, estava dirigindo o Teatro Arthur Azevedo, Elaine Cristina Corrêa Dutra, presidente do Conselho Estadual de Cultura e da Federação Maranhense de Capoeira, membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Imaterial do Maranhão e mediadora de Educação Patrimonial. Laurindo Teixeira, que é músico, ativista cultural, diretor do Centro de Criatividade Odilo Costa Filho. E temos também a Rênia, que é integrante do Bumba Meu Boi, de Nina Rodrigues, que ao final vai poder fazer uma exibição para que todos nós possamos nos aquecer e assistir um vídeo também da apresentação. Eu tenho algumas propostas bem iniciais que a gente pode usar de ponto de partida para esse debate de cultura. Mas o que eu quero mesmo é ouvir vocês, que vivem da cultura o tempo todo e que sabem da importância dela. Mas, por exemplo, a gente não pode discutir política pública de cultura em São Luís sem considerar a efetivação do nosso Plano Municipal de Cultura, que já foi construído, que tem que ser efetivado, nosso Sistema Municipal de Cultura, uma Secretaria Municipal de Cultura, para que os nossos artistas saibam onde procurar, com quem conversar, com quem dialogar, com regras claras, com editais, com transparência, apoiando também aquela pequena cultura, no sentido daquela cultura que às vezes precisa de uma ajuda de R$300, de R$500, de R$1.000, os pontos de cultura, além dos grandes eventos que são importantes para aquecer, mais uma vez, geração de renda, a questão do turismo, a questão do lazer, que é um direito de todos nós. Muitos ludovicenses sofrem o ano todo e, às vezes, é justamente nesse período que aflora a cultura é que tem um momento de extravasar para poder compensar tanto sofrimento e tanta dificuldade. Nós temos, em âmbito estadual, por exemplo, uma lei de incentivo à cultura. Está na hora da gente criar e colocar para funcionar efetivamente uma lei municipal de incentivo à cultura. Em vez de alguém pagar um imposto
ele pode aplicar diretamente no projeto cultural, porque isso, inclusive, gera desenvolvimento. E é muito melhor essa aplicação direta, que a pessoa vê que o seu imposto está trazendo retorno. Nesse caso, incentivando a cultura na nossa cidade. Nós temos que ter uma forte integração da cultura com as escolas. Tem muita gente nos bairros produzindo muita cultura, muito legal, que às vezes eles são invisíveis. Aí, de repente, tu chama para uma semana de dança lá no centro, lota de gente. Por quê? Porque isso acontece no mundo real, na cidade de São Luís. E é essa cultura que muitas vezes tem que ser olhada. Essa cultura, inclusive, a cultura nos bairros. Mas isso é só um ponto de partida. Eu quero fazer esse debate, quero que você participe, mande seu comentário, mande a sua pergunta aí pelas redes sociais. Obrigado pela audiência mais uma vez. E para a gente poder começar o nosso debate, eu queria chamar o nosso primeiro debatedor, Ademar Danilo, jornalista, diretor do Museu do Reggae, que inclusive uma ação revitalizada sobre a liderança do governador Flávio Dino, ativista cultural com uma longa história de luta nesse sentido. A palavra é contigo, Ademar. Vamos lá. Muito obrigado, Rubens. Boa noite a ti, boa noite a todos os que estão dando audiência para essa nossa conversa. Essa conversa ela é fundamental para que a cidade prossiga avançando nesse aspecto cultural. São Luís é de uma riqueza fenomenal. Todos nós sabemos que São Luís, o nosso caldeirão cultural, ele ferve de uma maneira fantástica. E é isso que nós precisamos construir, como sempre. Então, as tuas palavras, Rubens, são as palavras do que resumir tudo isso em uma única palavra, que é democracia. Então, a democracia, quando ela é aplicada nessa questão cultural, ela vai procurar as grandes manifestações e as pequenas manifestações também. Ela vai procurar ouvir a todos, procurar no bairro identificar essas manifestações culturais, como tu deste o exemplo dos grupos de dança, que são coisas importantíssimas. Eu falo de algo que eu conheço bastante, que é o reggae. O reggae, mesmo tendo nascido em outro país, mesmo ele sendo cantado em outra língua, ele foi incorporado pelo maranhense. Nós nos apropriamos desse ritmo, né? Nos apropriamos e demos uma cara própria. O maranhense é influenciado atualmente na sua maneira de ser pelo reggae. O reggae influencia a nossa maneira de falar, nossa maneira de vestir e principalmente nossa maneira de dançar. Nós inventamos uma maneira própria nossa de dançar reggae, onde só é dançado aqui e onde nós influenciamos os nossos vizinhos do Amapá, Pará, Piauí e Ceará. Então, o reggae ele chegou se associando a todas as outras brincadeiras. Hoje a gente, aliás, hoje não, mas de muito tempo se vê que cada ensaio de boi ao lado tem um barracão do reggae. O regueiro, ele é boieiro, ele é coreiro. Então, nós somos irmãos. O reggae, o tambor de crioula, o bumba boi, nós somos irmãos, somos todos filhos lá da nossa mãe África, né? E esta é a grande riqueza de São Luís. Quando eu falo em riqueza, eu me refiro à coisa imaterial, mas eu também me refiro concretamente à economia. A gente precisa ver que a cultura ela tem um impacto determinante na economia de São Luís, principalmente. Na economia do Maranhão inteiro, mas especificamente de São Luís, porque a economia da cultura, ela, além de criativa, ela é uma economia imediata. A renda, o trabalho e a renda gerada pela economia, eles têm efeito imediato. É o sustento de milhares e milhares de famílias que estão inseridas dentro dessa cadeia produtiva maior que é a cultura. É o reggae, é o bumba boi, é o tambor de crioula, é o cacuriá, são as quadrilhas, são o que todos nós aqui, com certeza, a esta hora, 7 horas da noite, estaríamos, no mínimo, nos preparando para, no dia de São João, estar batendo matraca aí pela cidade. Então, essa economia que sustenta essas milhares de pessoas. Então, nós desejamos que São Luís tenha o rumo de
considerar todas essas manifestações como irmãs e dignas de atenção igual. É claro que nós não vamos dar o mesmo peso ao boizinho da Ademar, é o mesmo peso que tem o boi da Maioba, o boi da Pindoba, que são coisas centenárias, né? Então, a gente precisa reconhecer as diferenças dentro da igualdade, né? Um tratamento igual, porém, a gente precisa reconhecer algumas coisas que são realmente, que merecem ter um tratamento mais delicado por parte do poder público. Nós, todas essas brincadeiras, passamos por períodos muito difíceis ao longo da história. O poder público exercia o preconceito, a repressão, mas de algum tempo para cá, essa situação se alterou profundamente e hoje, no reggae, por exemplo, em vez de reprimir, o poder público não apenas reconhece como elemento cultural, como estimula. O nosso Museu do Reggae foi um reconhecimento tremendo que o governador Flávio Dino teve em relação a esse movimento. Demonstra o grande respeito que ele tem por essas coisas que são coisas populares. E demonstra, mais uma vez, a sua sagacidade, a sua inteligência política. O Museu do Reggae, que nós fechamos em março, né, com a pandemia, de 2 anos e 2 meses. Nesse período, o Museu do Reggae recebeu, Rubem e demais colegas e pessoas que estão assistindo essa nossa conversa, o Museu do Reggae recebeu quase 120 mil pessoas. E dessas quase 120 mil pessoas, nós tivemos quase 50 mil turistas. Então, olha só, a inteligência política do governador percebeu o impacto que uma casa de cultura como o Museu do Reggae teria no nosso turismo, e realmente esse impacto foi efetivo. Assim como o reggae impacta no nosso turismo, toda a cultura também tem um impacto muito grande. E o turismo, nós sabemos, é uma grande fonte de sobrevivência da nossa cidade. Já é uma realidade e vai ser muito mais. Nós precisamos fazer esta leitura da cultura associada ao turismo. Sempre a gente pensar nesse caminho que nós vamos ter muitos ganhos. Deputado Rubem, futuro prefeito de São Luís, muito obrigado pelo convite para discutir. Eu estar discutindo com o Rubem Júnior, com o Laurindo, com a Elaine, com o meu querido Celso Brandão, com a Raina, para mim é um prazer sensacional. Eu estou muito engrandecido com isso e agradeço bastante ao convite. Nós aqui agradecemos, Ademar, e é impressionante. Mais de 120 mil pessoas visitando o museu. A gente já tem até aquele preconceito, os números de visitação antes eram bem menores, mas isso mostra que não só o turista, e aí tem 50 mil turistas, mas também tivemos 70 mil pessoas daqui, são ludovicenses ou maranhenses também visitando, porque também gostam muito disso. E a gente precisa justamente valorizar ainda mais. Quando nós pensamos, o museu é um sonho antigo de vários regueiros. Eu formatei, a formatação é minha, mas o sonho é coletivo, a construção do museu é coletiva. Quando a gente pensou isso, a ideia era, vamos fazer um museu para o maranhense. Porque se o maranhense gostar, todo mundo vai gostar. Agora, se o maranhense não gostar, nós estamos lascados, porque ninguém vai gostar. Felicidade, meu irmão. Obrigado. Mas o número de visitantes mostra de fato isso. E a palavra mais forte que tu falaste sobre política de cultura é justamente essa, democracia. Porque a cultura democratiza todo mundo, não tem diferença se é rico, pobre, preto, branco, novo, velho, homem, mulher, todo mundo pode ter acesso a esse direito na mesma proporção, da mesma forma, de forma igualitária, e isso é de fato democratização, além da questão da economia criativa, direta, como tu bem apontaste. Muito obrigado, Ademar, pela tua contribuição. E para a gente poder seguir, quem tiver pergunta, vai mandando. A nossa próxima palestrante é a Elaine Dutra, presidente do Conselho Estadual de Cultura e também representante da Federação Maranhense de Capoeira. Elaine, a última vez que eu fui dançar, é dançar ou jogar capoeira?
eu saí todo dolorido. Tu imagina eu desse tamanho, tentando gingar com a cintura toda dura, mas foi uma ótima experiência. Fui lá com o pessoal dos Mandigueiros da Manhã, lá no Centro Histórico. Então, Elaine, é contigo a palavra agora. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao deputado Rubem Júnior por ter nos convidado a participar desse diálogo importante. Também cumprimento os companheiros Laurindo Teixeira, Ademar Danilo, Celso Brandão e a companheira Rênia. Bem, eu vou fazer algumas colocações em relação à importância da execução do Plano Municipal de Cultura de São Luís. Por quê? Vai nos garantir fomento, nós temos garantias em relação a direitos culturais, vai fortalecer a nossa identidade, vai fortalecer as nossas tradições. Nós precisamos também fazer com que a cultura entre nas escolas. É necessário criar um programa de educação patrimonial ou alfabetização patrimonial. Por quê? Desde os primeiros anos de vida, é interessante que o discente, ele entenda a cultura como algo que ele está inserido, criar uma relação de pertencimento. Então, se desde o início, nos primeiros anos de vida escolar, os discentes, eles tiverem esse contato com a cultura, nós teremos futuras gerações com pessoas muito mais conscientes daquilo que a gente tem que preservar. Nós temos algumas ferramentas importantes, além do Plano Municipal de Cultura, que foi muito bem discutido, tá? Primeiramente, aconteceram fóruns de cada segmento setoriais. Após, foi feito fórum de validação do Plano Municipal de Cultura de São Luís. Ele foi discutido em uma conferência municipal de cultura em 2013, e após isso, em 2014, ele se tornou lei através da votação na Câmara Municipal de Vereadores de São Luís. Esse nosso sistema municipal de cultura de São Luís, ele necessita de algumas ferramentas para que ele realmente funcione. Além do plano, a gente tem a lei de incentivo, que ela foi criada em 2014, o número dela é 5.920, tá? Em relação à renúncia fiscal do ISS, mas essa lei precisa ser regulamentada para que ela funcione. Também outro mecanismo de financiamento muito importante que a gente tem é o Fundo Municipal de Cultura, tá? O Fundo Municipal de Cultura, a lei que criou ele é de número 5.919, também em 2014. Também é necessário haver o sistema de informações de indicadores culturais de São Luís e a realização de conferências que vai fazer com que se tenha esse diálogo com a sociedade civil. É sempre importante uma gestão ouvir a sociedade civil, porque o detentor, aquele que detém o conhecimento, fazedor de cultura, ele é que vai apontar os caminhos de quais são as metas, quais são as ações que uma gestão cultural tem que utilizar para fortalecer os segmentos culturais, as manifestações culturais na nossa cidade. Outra questão importante é a descentralização. Eu sempre observo que a maior parte dos eventos é feito no centro de São Luís. São Luís tem 15 regiões, nós precisamos levar fomento, levar ações culturais para as outras regiões da nossa cidade, principalmente a zona rural, que nós temos muitos grupos culturais na zona rural e eles também necessitam de atenção. Além disso, a gente tem que ter em mente que a cultura é um elemento de transformação e ela anda de mão dadas tanto com a economia como com o turismo. A cada R$1 investido pela gestão pública na cultura, se tem um retorno de 4 vezes mais esse valor. Então, a cultura é algo que pode nos ajudar a sair da crise. Claro que, nesse momento, a gente tem que utilizar outras ferramentas digitais, nós temos que nos adaptar, evitar aglomerações, mas a cultura é tão dinâmica, é tão rica, que ela consegue se modificar e se adaptar, mesmo nesses tempos de pandemia. Também a gente tem que destacar a importância do Conselho Municipal de Cultura de São Luís. Esse conselho ele passou 10 anos parado, tá? Mas em 2013, com a Lei 5.724, foram retomadas as atividades, houve eleição, e desde então este conselho está ativo, tá? E é o responsável
por propor, por deliberar, por fiscalizar essas ações do Plano Municipal de Cultura de São Luís. Ele é um plano muito bem feito, foi discutido, foi feito a várias mãos. 27 segmentos culturais participaram da construção desse plano. Nós temos, neste plano, até a questão da construção de centros referenciais multiculturais, que é uma ferramenta muito importante, centros referenciais multiculturais, porque várias manifestações, várias linguagens poderão ser trabalhadas nesses espaços. Também é importante a criação de centros culturais de uma linguagem só. Nós temos, na nossa cidade, 4 segmentos culturais que são patrimônio cultural do Brasil. O tambor de crioula, a capoeira, o bumba meu boi e a literatura de cordel. Também é dever, tanto do Estado como da gestão municipal, preservar esses bens culturais que são patrimônio de todo o Brasil. Tá? Essa questão eu ressalto porque nós temos que preservar todas as características desses segmentos culturais, para que a gente continue com esse título de patrimônio cultural e material do Brasil. Outra questão que é bem relevante, que eu quero colocar aqui, são os títulos que a nossa cidade tem. São Luís, ela foi tombada em 1974 pelo IPHAN, foi o conjunto arquitetônico. Quer dizer, a nossa cidade, ela preservou tudo que foi construído no século XVII, essa malha urbana. Ela cresceu, mas a nossa história em relação ao patrimônio material, que são os nossos casarões, está preservada, são mais de 3.500 casarões. Nós temos que ter atenção em relação a isso. Também Patrimônio Cultural da Humanidade, 1997, pela Unesco. Nós nos tornamos, em 2012, Capital Americana da Cultura. Esse é um título importantíssimo. Só 3 outras cidades do Brasil têm esse título, que é Maceió, Curitiba e Brasília. E ano passado nos tornamos a capital nacional do Bumba Meu Boi. Então, a nossa cidade é riquíssima. Nós somos uma referência para o mundo. E a gente tem que começar a cuidar daquilo que é nosso, com ações que realmente cheguem na ponta, cheguem lá no detentor cultural, que preserve nossas manifestações, que preserve nosso acervo arquitetônico, para que as gerações futuras possam ter a oportunidade de conhecer e usufruir toda essa nossa diversidade cultural. Muito obrigada. Elaine, na verdade, nós é que temos que dizer muito obrigado pelo teu relato, o quanto tu conheces de fato da política de cultura da cidade de São Luís, do estado do Maranhão. Eu quero aqui assumir um compromisso desde já de que o plano municipal não será uma peça figurativa. Para mim, quando tu chama todo o movimento social, quando tu chama a sociedade para participar, ali tem que ter caráter vinculativo. Não pode ser só meramente opinativo. Nós sugerimos que isso aconteça. Nada disso. A partir do momento que você convoca, o poder tem que ser distribuído, tem que ser delegado para ser melhor exercido. Então, de fato, tem que tratar a questão do plano municipal, tem que regulamentar a lei de incentivo. Quando eu estou falando criar a lei, bota para funcionar. Tira do papel e bota para funcionar, para financiar os grupos culturais da nossa cidade. E aí tu fala do fundo, tu fala das escolas. Muitos agentes culturais podem fazer um trabalho numa espécie de contraturno. Explico. O pessoal do Bumba Meu Boi, que está organizado e distribuído em toda a cidade de São Luís, quando está fora do período junino e do período anterior, eles podem fazer outro tipo de trabalho social, até mesmo de capacitação profissional, o que quer que seja. Estou dando exemplos. Pode ser ligado ao esporte, pode ser ligado à renda. O importante é aproveitar que nós temos agentes culturais espalhados por toda a cidade. E quando já é um agente cultural, ele já está predisposto a ser revolucionário, a querer mudar o mundo, a ver o mundo mais colorido, a ter mais amor, ter menos preconceito. E é isso que nós precisamos na nossa cidade. Portanto, Elaine, eu quero te agradecer pela tua fala, pelas suas intervenções. De fato, descentralizar é algo importantíssimo. É importante que a gente veja assim, que tem vários tipos de cultura e saber encarar cada qual é de um jeito. O prefeito Edivaldo foi o primeiro, por exemplo, a tratar da cultura evangélica, que também é um tipo de cultura, até então era esquecida. A gente achava que não era movimento cultural, e é. E aí passou até a ter um calendário hoje na cidade de São Luís. E é importante que a gente veja, e repito, insisto, absolutamente todos os vieses, todas as formas diferentes de fazer cultura, sem esquecer nenhuma. Em muitos casos, e a Elaine falou,
a gente investe um pouquinho, a cidade ganha muito mais. Se para cada R$1 investido tu ganha 4, imagina o ganho que tu não contabiliza como financeiro, que é quando tu tira alguém das drogas, que é quando tu tira alguém do crime, que é quando tu garante o alimento para a pessoa botar dentro da sua casa, que é quando tu garante alegria, não só para os brincantes, mas também para quem é espectador. Então, eu quero te agradecer, Elaine, pela tua fala. E o nosso próximo debatedor é alguém que toda vez ele me bota para tocar. Eu só aprendi 2 músicas no cavaquinho. E eu não posso estar lá perto que o Laurindo diz, vai ter que tocar. Eu digo, pois não toca aquela. Porque se tu tocar aquela que eu sei, acaba metade do meu repertório. Mas eu queria agora chamar, justamente para poder falar um pouquinho com a gente, meu amigo querido, atualmente diretor do Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, Laurindo Teixeira, músico e ativista cultural. É contigo, Laurindo. Boa noite, Rubens. Boa noite, os debatedores aí, nosso amigo Celso Brandão, Ademar Danilo, Elaine e a Rênia. Então, a Elaine, ela já fez um levantamento, um balanço do que a gente precisar, que a gente estava pensando em falar aqui em relação a as políticas culturais que a gente pode implementar aqui na nossa cidade. Mas, assim, eu vou falar um pouco da experiência lá no Odilo Costa Filho, só para entender como a Elaine está correta quando ela coloca na questão da descentralização das políticas cultural aqui na nossa cidade. A zona rural, os bairros periféricos, eles são cheios de artistas, cheios de atores culturais e, às vezes, nem oportunidade eles têm de expor, de mostrar o seu talento, a sua criatividade nessa área cultural. Recebi um tempo uma jovem de 19 anos, uma artista da parte na área de pintura, de artes plásticas. O que ela chegou no Odilo com portfólio, assim, pedindo, clamando oportunidade para que ela pudesse expor um trabalho que ela já vinha fazendo há 4, 5 anos e não tinha tido oportunidade ainda de expor esse trabalho dela. Ela pintava o cotidiano da vida dela em 3 anos. Na escola onde ela estudava, ela não teve oportunidade. Ela clamou junto à diretora, à direção da casa e da escola, e eles não conseguiram abrir um espaço para que ela expusesse o trabalho que ela vinha fazendo já há muito tempo. Tudo bem, abraçamos a ideia dela e, enfim, chamamos a equipe e montamos uma exposição com o trabalho dessa artista fantástica que ela é, uma pessoa assim fantástica. Aí foi tão lindo, foi uma coisa tão bonita que ela conseguiu, lá, pela falta de oportunidade que ela tinha no bairro dela, aí ela mobilizou, no dia da abertura da exposição, mobilizou a família, mobilizou a comunidade da escola, mobilizou muita gente e levou para o Odilo para ver, assistir, presenciar e vibrar com esse momento que estava sendo tão importante para ela. Foi uma coisa linda. Então, Elaine colocou muito bem, sintetizou tudo, é isso mesmo, para que tenhamos uma cidade pujante, pulsante, para que as pessoas realmente possam ter oportunidade, porque, na verdade, as pessoas aqui na nossa cidade, elas precisam de oportunidade. Talento se tem muito aqui, a gente tem visto isso lá na gestão que a gente está fazendo lá no Odilo. Agora, para que o governo democrático, como será, eu creio que sim, o do nosso pré-candidato aí, Rubens Júnior, a gente precisa ver a cultura essencial como a educação, a educação, o lazer, a saúde. Então, a gente precisa ver que a cultura ela é essencial tanto quanto essas outras linguagens, né, essas outras políticas são. Agora, é preciso também que a nossa Secretaria de Cultura do
municipal, porque para tudo isso a gente precisa ter verba, ter dinheiro. Sem dinheiro também não se vai fazer cultura. Eu penso que é super importante que a Secretaria de Cultura do município ela tenha a sua verba, ela tenha o seu próprio financiamento, porque não dá para uma secretaria ficar pensando um, um, um montante daqui de uma secretaria Y, secretaria X, para poder estar implementando as políticas culturais, porque assim, dessa forma, eu creio que a gente vai estar nadando e sempre tentando nadar e ficando no mesmo lugar, né? E, são esses dois pontos que eu tenho aqui para contribuir, porque a Hilary já contribuiu bastante nos pensamentos que a gente tem aí em relação à cultura. Eu aplaudo bastante, porque você tem o domínio, né, e a visão do que é realmente implementar a cultura numa cidade como São Luís, que é um caldeirão cultural efervescente. A gente tem aqui, já amanhece com a cultura na cabeça, no coração, na mente, enfim, isso é importante. É por aí. A gente tem que estar bem atento a todas essas questões que nós estamos colocando aqui, e com isso eu creio que vai se fazer um plano de governo bem satisfatório para a cidade de São Luís. Pronto. Obrigado, Laurindo. Laurindo fala algo muito importante, que é a questão da oportunidade. Muitos jovens, muitos maranhenses, ludovicenses precisam de uma oportunidade para exibir o seu talento. A bênção de Deus a gente já recebeu. O maranhense, o ludovicense é um povo abençoado. Mas precisa de uma oportunidade. O Estado, nesse caso, o poder público, não pode atrapalhar. Tem que ajudar, tem que desenvolver, tem que incentivar. Eu escapei. E a segunda intervenção do Laurindo cultura tem que ser prioridade. Sabe onde é que se prioriza? No orçamento. Porque prioridade só no discurso não adianta. O pessoal da cultura já está cansado de ser prioridade durante as campanhas e depois que passa, infelizmente, não ter o mesmo prestígio. Então, o Laurindo está certo. Eu escapei, que eu pensava que ele ia pedir para eu tocar o banjo. Ó, Laurindo, ó. Mas é no final. É para o final. Nada. Com esse tanto de artista aqui, eu não me atrevo, não. E ainda mais que eu tô sóbrio, eu não bebi uma magnífica. Aí não dá certo em São João assim. É pro final. Vamos encerrar essa live aqui cantando Boi da Mocidade. Eita, provocação boa. Mas deixa eu te dizer, eu quero ler aqui alguns comentários e uma pergunta que já falaram antes de eu passar para o Celso Brandão, que é nosso último debatedor, e são os comentários que a gente recebeu. Daniel Sombra pergunta: como podemos fomentar a cultura nos bairros de São Luís? Que, na verdade, isso acontece. Os bairros mais pobres, mais carentes, são, inclusive, os mais esquecidos do ponto de vista cultural, mesmo tendo muita gente praticando cultura neles. Como a Elaine falou, a questão da zona rural, por exemplo. O Edson Brito mete uma confusão aqui para mim. Ele bota: boa noite, Cidadania 23 está representado por esses grandes nomes que vivem e discutem a cultura popular de São Luís. Só pondero, ele dizendo: Celso é maiobeiro, Laurindo é boi de Maracanã, faltou um pindobeiro. Essa confusão foi dele, viu? Eu só estou repetindo. Carlito Reis manda um abraço e parabéns pelo debate. A Maiane Mendes diz que o blog do Carlinhos está ligado, assistindo. A Lúcia diz: cultura é rentabilidade. E é isso mesmo. A Kelly Pereira diz: esse diálogo deu mais saudade da nossa cultura. Por isso que justo hoje a gente resolveu homenagear o debate sobre cultura. A Lúcia destaca: a cultura deve ser desprovida de preconceitos. O Márcio diz: estou acompanhando as lives e percebendo a importância da participação de todos os segmentos. Parabéns pela ideia. E o objetivo, inclusive, dos nossos debatedores é esse mesmo. E a Laurinda diz: parabenizo por um coletivo de debatedores tão qualificado para abordar o tema. Um abraço ao meu masculino Laurindo. Foi pelo menos que me mandaram aí, vocês é que sabem como é que são os tratamentos, viu, Laurindo? Mas para a gente ir para o nosso último debatedor, eu queria passar também a palavra agora para o meu amigo pessoal, de muitas lutas juntos, companheiro Celso Brandão, produtor cultural, cantor, dirigiu o Arthur Azevedo, teve a questão do João do Vale também, e mestrando em Cultura e Sociedade pela UFMA. Celso, é contigo a palavra.
Olá, boa noite. Estão me ouvindo aí direitinho? Rapaz, maiobeiro mesmo aí, mais maiobeiro do que todo mundo aí é Ademar Danilo. Laurinho tá me chamando de traidor, dizendo que eu saí do Maracanã. Eu sou apaixonado pela cultura, Maioba me convocou para a produção, eu fui. Tá dando resultado, viu, Laurinho? Maracanã não me convocou. Mas, enfim, boa noite. É um prazer enorme. Eu também estou muito honrado de estar aqui. Obrigado, Rubens, mais uma vez. Vamos continuar junto aí nessa luta. E é um prazer enorme estar com vocês discutindo sobre o que a gente mais gosta de fazer. Com tanta gente querida aqui, né? Pessoas que a gente convive no dia a dia e que tem uma relação muito afetuosa. E aí eu queria pontuar umas coisas interessantes. Eu organizei aqui, fiz anotei alguns tópicos e observando a turma falando. E aí eu venho há muito tempo me inquietando com algumas questões no sentido de exatamente fortalecer essa cultura no sentido mesmo quando a gente sempre fala de economia da cultura, e aí a gente fica buscando caminhos, quais os caminhos a serem buscados, né? E aí, antes, só para ilustrar e para a gente poder ter um norte da fala, essa história da lei de incentivo, né, que é a lei que a gente tem como modelo para o país inteiro, e todas as outras leis estaduais e municipais, elas são inspiradas na lei federal, né, na lei Rouanet, que eles chamam de lei do mecenato, né? Isso vem a origem da palavra da Roma Antiga, do Caio Mecenas, que era um conselheiro do imperador Otávio Augusto, e aí ele disse para o imperador que era importante, né? Deu esse conselho que era importante financiar a cultura, mas desde sempre isso nasceu com uma visão distorcida. A cultura era o meio para fortalecer a política e não o contrário. Então isso é muito ruim. Isso aqui acaba causando muitas distorções no geral na lei de incentivo. Tanto que a Lei Federal de Incentivo à Cultura tem lá a dedução da empresa do 100%, o que é uma coisa paradoxal, porque você tem dedução de 100%, você chamar as empresas para participar, para dividir essa conta com as empresas, e o governo dá 100% de... Aqui no Maranhão tem uma contrapartida, ainda é baixa, mas a gente sabe que também não pode ser muito alto, senão você não incentiva a empresa a entrar. Mas dedução 100%, você está, de qualquer forma, o dinheiro é público, não está indo. E aí, ao que parece, é que a empresa está lá fazendo um grande investimento e com um retorno de imagem incrível e, na verdade, dinheiro é dinheiro de imposto, dinheiro público. Então, acho que se faz necessário para que essa economia da cultura funcione, que qualquer governo, seja federal, estadual, municipal, invista em outras linhas de financiamento. Eu quero só dizer o seguinte, pelo amor de Deus, vão dizer que eu não sou contra a lei de incentivo, não. Eu sou totalmente a favor. Eu só acho que ela fica sufocada, ela sozinha, só um financiamento não pode, não dá para ser. O Brasil ficou praticamente dependendo da lei Rouanet. Então, e daí ainda tem artistas e grupos que criou um mercado pela força que tem lá, seja cultural, seja meramente mercadológica, e aí acessa a lei de incentivo à cultura, o que poderia a lei de incentivo incentivar aqueles que não têm as condições de se estabelecer no mercado. Por isso eu defendo a ideia da criação, para a gente atingir de fato essa coisa de fomento de economia da cultura, a gente precisa criar um mercado cultural, sobretudo no Maranhão. A gente tem que usar a lei de incentivo para aqueles, por exemplo, existem grupos, como a Elaine bem colocou e o Laurindo observou, existem grupos que são frágeis, são tão frágeis que eles sempre vai precisar da intervenção do Estado para poder se sustentar, é fato. A gente vai ter dificuldade com alguns grupos, mas a gente sabe que a gente também pode fomentar esse mercado. Consequentemente, se o Estado, as prefeituras, o Estado brasileiro como um todo, fomentar o mercado da cultura, ele vai conseguir dividir isso não só com empresas privadas, como quem compra o ingresso, como quem vai lá e vai
deixar o dinheiro lá no São João, no Carnaval, na peça de teatro, no espetáculo de dança, por conta exatamente desse fomento, essa infraestrutura. E aí eu queria observar, Rubens, esse trabalho do nosso centro, ele é fundamental nessa perspectiva do fortalecimento do mercado cultural de São Luís, porque você percebe, quando teve aquelas bandeirinhas que foram um sucesso, o tanto de gente que tinha circulando, olha a Ademar Danilo dizendo o tanto de gente que foi para o Museu do Reggae, isso tudo é recurso entrando de pessoa física, né? Isso tudo é recurso entrando. Então, se a gente der essa infraestrutura, uma observação também do nosso centro, essa coisa da parceria com as empresas que ocuparam os casarões, é fantástico. Sobretudo o grupo de capoeira, né? Existem dezenas de grupos artísticos que eles não têm espaço para ensaiar. Então, às vezes, eles precisam de um espaço para ensaiar. O Casumbá também está lá no centro, né? Então, esse espaço para ensaiar, ele vai transformar aquilo futuramente. E aí, nessa perspectiva, o Casumbá tem um espaço, ele vai precisar ali depois de construir um palco, ele vai precisar colocar um mínimo possível de estrutura de luz e som, para que ele possa fomentar os espetáculos e o público vá lá pagar, né? Para ter acesso a isso. Então, se a gente trabalha nessa perspectiva, inclusive, uma observação também fundamental, a gente sempre fala de educação e cultura, e é fato, mas tem uma secretaria que ela é fundamental nesse processo de criação do mercado, que é a Secretaria de Comunicação, porque sem difusão de tudo que será produzido, de toda a produção artística, a gente não vai conseguir avançar. E daí é fundamental que os grupos também, os grupos culturais, os gestores de grupo, os diretores de grupos culturais, os donos de grupos culturais, eles precisam também buscar formas, ele também tem que fazer a parte dele, buscar forma de atingir esse mercado, de trabalhar com qualidade. E qualidade é uma outra função do Estado. Quando eu falo Estado, para mim, e aí eu não estou falando em tom de crítica, é mais sugestivo, município, Estado, governo, prefeitura, governo do Estado e governo federal. Então, assim, quando a gente percebe essa questão de que isso pode funcionar, o Estado ele pode entrar com toda a formação de gestores, formação de fazedores de cultura, porque o grande problema é que a gente não se preocupa a gente não se preocupa também, no mínimo, que é a formação. A gente tem uma demanda, trazendo inclusive para o Maranhão, a gente tem uma demanda reprimida no Maranhão, não é só na educação formal, a convencional, que a gente, na verdade, a convencional, que a gente conhece lá das escolas do ensino fundamental médio. A gente tem uma demanda reprimida no Maranhão aí, de tantos anos, em todas as áreas de atuação, né? Então, assim, a gente fica o tempo todo fazendo cultura como se cultura fosse uma brincadeira, né? E a brincadeira, que é da nossa cultura, chamar um bolo de brincadeira, e que não é nada pejorativo, não é depreciativo, mas eu falo no sentido de que a gente precisa levar mais a sério na formação, quem é que está lá na ponta, quem que está cuidando desse negócio. Não pode ser simplesmente porque eu confio em fulano, vamos cuidar disso aqui, vamos colocar por exemplo, coisa mais adequada do que no Museu do Reggae Ademar Danilo. Então, é nesse caminho, porque são figuras importantes. Ademar tem experiência não só de cultura, mas é um cara também que atua na política, já foi vereador de São Luís, né? Então, assim, é um caminho muito interessante. E no campo da territorialidade, que vocês estavam falando, eu tenho muito apreço pelo exemplo da Bahia. A Bahia foi quem conseguiu avançar muito nesse campo da territorialidade, que eles conseguiram, porque tinha aquela ideia, uma vez o governador Flávio Dino disse numa reunião que eu estava presente, e ele disse assim, gente, eu não sou prefeito, sou governador, nós temos que cuidar do Maranhão todo, então não fica fazendo cultura só para São Luís. Observou muito bem o governador. E aí, essa territorialidade, ela, no caso do governo do Estado, ela não pode ficar só no campo, e aí trazendo para a prefeitura, não pode, no caso da prefeitura, não pode ficar só no campo do centro histórico, mas e aí tu observou, e tu já comentou isso comigo uma vez também,
Achei muito interessante cuidar desses pequenos produtores que fazem arte nos bairros, né? A gente tem uma vida fora do centro histórico, a gente tem uma vida fora de... E olha o que é interessante, a cultura popular é mais importante, não tem a dúvida. Mas todo mundo tem importância, todo mundo tem sua... Nós temos gente fazendo música erudita e a gente não fomenta, nós temos gente fazendo cinema, a gente não fomenta. Então, eu acho que nessa perspectiva da territorialidade, ela é fundamental. E o território, ele é legal porque ele vai tratar do território indígena, do território de matriz africana, né? Então, assim, vai ser muito mais democrático, a gente vai conseguir tratar tudo de forma mais plural. Mas eu queria encaminhar nesse sentido, finalizando aqui minha fala, que a gente precisa, urgente, pensar na criação do mercado cultural do Maranhão. Não é, pelo amor de Deus, indústria cultural, naquele conceito que a gente aprendeu na escola. É o mercado para que a gente possa fomentar. E quem vai ser, aqui dentro da nossa perspectiva, quem vai fazer, quem vai coordenar, quem vai conduzir esse processo inteiro, não tenha dúvida que é o governo do Estado em parceria com as prefeituras. O governo não vai perder o protagonismo nessa perspectiva. Eu também não estou defendendo uma visão liberal, eu não estou defendendo nada de conservadorismo, eu só estou apenas dizendo que a gente precisa gerar riquezas através desse mercado cultural, para que o governo e as prefeituras não fiquem sufocados tendo que resolver tudo. E a gente consegue dividir, inclusive, com quem produz, porque ele vai gerar riqueza a partir ele vai gerar riqueza para os grupos e para eles mesmos a partir do próprio produto, que vai ter uma qualidade e que ele vai conseguir avançar nessa perspectiva. Eu falo muito mesmo, mas finalizando, de verdade agora, a própria lei de incentivo que tem que existir, ela, de certa forma, ela dá uma reprimida no realizador, no produtor, que fica o tempo todo buscando só aquilo, só tem isso, tem que ter os outros editais, tem que ter outras leis, tem que ter também o cara lá que vai e paga o ingresso. Sou radicalmente contra essa ideia de que o cara pega a lei de incentivo e não pode vender o ingresso. Às vezes ele tem um projeto que ele vai captar, ele só conseguiu realizar. Eu passei por isso há muitos anos atrás. E aí a gente realizou, quando terminou, a gente foi lindo, o teatro estava cheio. O que a gente captou foi só para realizar o espetáculo. Depois a gente não tinha dinheiro nem para comprar o cachorro-quente do Souza. Então, isso é muito sério. A gente precisa observar esse caminho e aí o Estado vai sair desse sufoco. O cara que faz o cinema, ele faz um filme, ele acabou de fazer um filme, o que ele faz? Ele está maluco. Aquele filme ali fica pouco tempo em cartaz, porque ele já está entrando com outro filme para pegar incentivo, porque não está vendendo ingresso lá, então fica esse vício. E aí você acaba que o espetáculo de teatro também não fica... Por que os espetáculos no Brasil, na sua grande maioria, com rara exceção, eles não ficam muito tempo em cartaz? Porque não tem a compra do ingresso, não tem o fomento do mercado, e daí ele fica o tempo todo buscando sempre outro espetáculo. Obrigado, desculpa, eu falo demais. Obrigado, Celso, mas tu tá certinho. Cultura não é brincadeira, tem que tratar de outras fontes de fomento, tem que tratar da territorialidade, tem que tratar dos pontos de cultura. Dedução, 100% não é parceria, tem que ter parceria, tem que se investir no mercado cultural. Mas agora eu queria convidar a nossa última pessoa para participar de hoje, que é justamente a Rênia Tágira, que é integrante do Boi de Nina Rodrigues, mandando um abraço, um beijo também para minha amiga Concita, ela que está muito preocupada com esse momento todo, até porque ela vive muito esse momento. E, Concita, eu quero me solidarizar com todos vocês, mas agora, Rênia, é contigo a palavra. Olá, gente, boa noite. Primeiramente, muito obrigada, Rubem Júnior, pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui representando Nina Rodrigues e falar com vocês. Quero saudar todos. Para mim é um prazer gigantesco estar com esse time maravilhoso aí da cultura, né? O Laurindo, o Ademar, o Celso, a Elaine, que pontuaram coisas muito importantes. Eu sou Índia Guerreira do Nina Rodrigues, faço parte há 15 anos do Boi, sou publicitária, design de moda e gastrônoma. Hoje já estou na área da gastronomia. E, assim,
a respeito dessa cadeia cultural, né, que econômica, a nossa principal, sem dúvidas nenhuma, é o São João. E a gente vê como as nossas brincadeiras foram afetadas de uma maneira que não é só a brincadeira em si, né? Não é só o boi em si, não é só o cacuriá, não é só o tambor de crioula. A gente tem um mundo de pessoas ali que por trás fazem a cultura, não só aqui no Maranhão, mas como no Brasil inteiro, né? A gente tem 5 milhões de pessoas aí que atuam na cultura, no entretenimento. Enfim, assim, mais falando na nossa realidade mesmo, né? Essa cadeia de artesãos, de costureiras, de técnico de som, de palco, iluminação, dos músicos da nossa orquestra, né? As pessoas que vivem disso e de fato, por exemplo, o boi de Nina Rodrigues é um boi que aposta muito na sua musicalidade, que aposta muito em sempre estar fazendo um CD novo, uma coisa nova. Então, todas essas pessoas a gente sabe que foram diretamente atingidas, né, por tudo isso. E, assim, a nossa cultura, né, a gente é aglomeração, a gente é calor, a gente depende disso. A gente depende de um mega arraial para a gente poder se apresentar. A gente depende totalmente disso e isso nos foi tirado, né, bruscamente, né, por conta dessa pandemia. E, assim, a gente vê também que isso vai impactar mais na frente com outras questões. Talvez aí o Festival BR-135 também foi muito apoiado pelo governo, a gente sabe. E, assim, a gente vê que isso vai impactar outras coisas aí dentro da cidade e esse comércio informal que gera muito uma grana, né? Essa economia criativa, ele vai ser impactado bastante. A gente do Nina Rodrigues, a gente está com esse coração na mão mesmo. O Nina Rodrigues é um boi que ele se apresenta com muita maestria dentro dos arraiais, mas eu queria pontuar o tanto que é importante, como foi falado, acredito eu, pela Elaine, né, criar essa relação de pertencimento, né, da cultura ser falada desde criança dentro das escolas, porque a cultura ela é muito importante e ela precisa ser levada, o Bumba Meu Boi, tem a brincadeira, mas ele precisa ser levado ali no fundo a sério, né? Ele precisa ser levado a sério e ele precisa também dessa questão de capacitar, é muito importante. O que o Celso falou, essa capacitação da cultura, dos grupos folclóricos, de eles se formar como uma empresa, eles precisam muito de orientação. Muitos grupos folclóricos, centenários, muitas vezes, ele não tem um produtor cultural por trás. Então, eu acredito que é muito importante isso. É muito importante ter isso. É muito importante ter esse direcionamento da cadeia cultural e principalmente do município, do futuro governante do município, que ele possa ajudar esses grupos a se tornarem empresas, né? Apesar de serem associações artísticas culturais, mas é super importante isso, porque a gente vê que quanto mais a gente se especializa, por exemplo, quanto mais o Nina Rodrigues, que é uma referência, ele é forte, ele se profissionaliza, a gente vê que os outros também querem se profissionalizar. A exemplo, inclusive, das lives que andam acontecendo, a gente vê que as primeiras lives foram legaisinhas, a gente já vê que as segundas lives já foram super profissionais. Então, está todo mundo aprendendo e a gente espera que isso passe logo para a gente estar nos arraiais, nos meus arraiais junto com todos vocês, fazendo a festa no próximo ano, belíssima aí, já com um novo prefeito, né? E é isso, gente. Obrigado, Rênia. É muito bom ouvir esse depoimento de alguém que vive de fato a cultura. Se caiu a live do Instagram, a gente vai logo abrir outra, o pessoal no Face continua e depois vai tudo pro YouTube também. Então não se preocupem. Mas é muito bom, Rênia, poder ouvir o depoimento de quem vive diretamente disso. E aí tu trataste da cadeia cultural, a questão que não são só os brincantes, mas está lá o cara que monta o som,
do palco, da luz, como é que esse sujeito está se alimentando agora? Porque ele vive disso. E uma frase tua é muito acertada, que é justamente que cultura é calor. Cultura não combina com pandemia, esse momento de falta de aglomeração, até mesmo de live. Está se adaptando? Tá. Mas o bom é aquele arrepio no braço quando tá de fato fervilhando o momento cultural. Outros momentos que devem ser afetados, como tu falaste, BR-135, a questão do comércio informal, que muita gente tem uma importante fonte de renda durante esse período, a questão do pertencimento, de capacitação. Está na hora, inclusive, da gente avançar, que tem que ter CNPJ, tem que ser empresa, pode pensar em lucro, isso não é pecado, pelo contrário, é uma virtude. Até para garantir. Mas as empresas, eles já funcionam mais ou menos assim, né? De as brincadeiras terem associação artístico-cultural e seu CNPJ, mas como fazer isso? Muitos não sabem como fazer. Precisa capacitação. Isso, não sabem muito quando. Existe o projeto da Vale, existe o projeto das empresas, as brincadeiras não sabem como se profissionalizar para entrar naqueles projetos. E isso é muito importante eles saberem. Eu acho que isso precisa. O desafio é justamente o poder público não deixar os nossos atores culturais cada qual por si. A tarefa do poder público é justamente facilitar a vida de quem já tem o talento, de quem já sabe como fazer. Precisa de muito pouco. Em regra, 1, não ser atrapalhado, 2, ser orientado. Que aí, tendo a oportunidade, o talento se resolve. E eu acredito que esse é o nosso desafio. A gente debateu muitos temas aqui, sair enriquecido o nosso plano de governo, belíssimas falas de diversos atores. Eu queria passar agora para as considerações finais dos nossos 5 debatedores. E começando na ordem que a gente usou, para as considerações finais, Ademar Danila, contigo. Tem que ligar o microfone, Ademar. Não está valendo ainda não, é só um ensaio. Agora sim. Agora sim, né? Eu quero dizer mais uma vez que essa discussão ela é fundamental para que a gente possa dar o rumo para o que a prefeitura vai fazer em relação à cultura da nossa cidade. Pegar na mão daqueles que estão fragilizados realmente, como o Celso ressaltou, a Rênia também ressaltou, pegar na mão, porque existem aqueles que precisam ser ajudados de uma maneira mais delicada, de uma maneira mais segura. E, além de pegar na mão de quem precisa, também a prefeitura precisa empurrar quem já está mais para frente, empurrar para seguir mais adiante ainda. Então, é isso que eu sei que vai acontecer numa possível futura e provável gestão do Rubem Júnior, que nós vamos construir mais alternativas para a cultura da nossa cidade. E vamos, claro, sempre encarar a cultura não apenas como entretenimento, não apenas como diversão, mas também como fonte de sobrevivência de milhares e milhares de pessoas. Boa sorte, Rubens. Estamos aqui juntos e vamos embora trabalhar e vamos embora para frente. Obrigado, Ademar. Na verdade, a cultura tem que estar na ordem do dia do debate municipal. Se a gente vai escolher os prefeitos, não sei se é outubro, novembro, não sei quando vai ser a eleição, mas todos têm que assumir, inclusive, os compromissos com a categoria, assumir o compromisso com o movimento, com o segmento cultural, para dizer justamente para onde vai. Se o político não assumir o compromisso agora na campanha, será que depois ele vai fazer? Não vai. Então, tem que ter carta, tem que ter emparedamento, tem que perguntar isso aqui, o plano municipal vai funcionar? Vai ser regulamentada a lei? Para assumir o compromisso, isso é legítimo que faça. Mas agora a gente, para as considerações finais, Elaine. Bem, eu acredito que a mobilização, a articulação dos grupos, dos detentores culturais, da nossa população, o investimento na economia solidária, na economia criativa, no turismo, tá? E, principalmente, fazer com que as pessoas tenham um entendimento que a cultura está dentro dos nossos lares, na nossa maneira de vestir, a nossa culinária, o nosso modo de falar. Enfim, a cultura está presente todos os dias na nossa vida, a partir do momento que a gente nasce, até o momento que a gente morre, até a maneira que a gente é enterrado, sepultado, tudo isso é cultura. A partir do momento que a população e os gestores entenderem que isso tem que ser tratado como algo que é um direito cultural garantido através do que está preconizado no artigo 215 da Constituição Federal,
nós vamos ter uma São Luís muito mais pujante e o mundo inteiro vai poder conhecer muito mais dessa nossa diversidade, dessa nossa tradição e dessa nossa identidade, que é lindíssima e riquíssima. Muito obrigada. Obrigado, Elaine. Elaine falou que, dentre tantas brincadeiras que são reconhecidas, tantos títulos, a gente podia falar Ilha do Reggae, Ilha do Amor, Atenas Brasileira, Ilha Rebelde. De fato, isso tudo reflete a nossa pluralidade cultural da nossa cidade. Laurindo, é contigo. Tem que ligar o microfone, também não está valendo ainda. Começa de novo. Não, ligou, beleza. Então, eu quero aqui parabenizar pela iniciativa. Eu tenho certeza que esse é o caminho, dialogar com os segmentos, dialogar com a cidade, dialogar com as pessoas que estão envolvidas com essa cidade, né, que futuramente terá o novo prefeito, e a gente está acreditando nisso, que o Rubens será o nosso prefeito. A gente vai estar empenhado nisso, todas as letras, né, para que isso aconteça. Só agradecer mesmo pela participação, tá? E dizer que estamos à disposição para o que for possível. Obrigado, Laurindo, e assumindo compromisso contigo aqui, Laurindo. Até São Marçal, desse ano, eu vou tocar 3 musicazinhas no banjo e vou soltar nas redes sociais. Eu estou falando que eu vou tocar, eu não vou cantar, já estou avisando desde agora, mas fica vou aí cobrar, para brincadeira, para ver quem adivinha qual é a música. Agora, para as nossas considerações finais, Celso Brandão. Rapaz, meu coração aqui tremeu quando falou São Marçal. Eu pensei que tu já ia anunciar que ia ter. O desfile dos bois. Mas, enfim, eu vi uma sugestão hoje no Twitter, Celso, que foi o seguinte: não teve ontem o desfile do Boi da Maioba e uma espécie de carreata na cidade? Ideia minha, coordenação minha de ontem. Eu vi uma sugestão no Twitter. E por que São Marçal não pode pensar em fazer algo parecido? Fica a dica. Exatamente. Zé Hinaldo disse assim, rapaz, eu estou angustiado porque o meu boi não vai sair. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu disse, Zé Hinaldo, a Igreja Católica fez várias procissões em cima de carro de som. Qual o problema do boi fazer? Aí eles, rapaz, bora. Aí botou o santo lá e botou o boi e foi para frente. Mas, enfim, está dizendo que vai fazer de novo. Dia 28, a gente está organizando de novo. Então, vamos lá. Eu acho isso aí, Rubens, fantástico. Eu sou muito entusiasta do programa do nosso centro. Eu acho que avançando no cuidado com os nossos monumentos e depois transformar ele numa cadeia produtiva, a semana inteira, como é a Lapa no Rio de Janeiro e outros espaços que tem em São Paulo também, que é um dos grandes exemplos de mercado que a gente tem, né? Porque São Paulo é outra coisa, é diferente do Brasil inteiro. Então, por que não? No Rio de Janeiro tem um barzinho lá chamado Baródromo, que tem samba enredo a semana inteira. É óbvio que a gente vai fazer nossas adaptações aqui para fazer boi pelo menos 3 vezes na semana, lá na Maioba. E aí a gente sempre fica achando que não vai dar certo, mas dá sim. E aí um encaminhamento que eu acho interessante que tu falou, tem que garantir o recurso no orçamento, já dentro aí da perspectiva de proposta, sugerir que você estabeleça um percentual que vai ser destinado para a cultura e que vai ser, de fato, colocado no orçamento e ser executado. É óbvio que isso tem uma aprovação, mas é como proposta da Câmara, né? Mas para estabelecer esse percentual, e não aconteceu o que aconteceu em outras gestões, que não existia um percentual estabelecido e o que ainda era contingenciado. Então, o órgão de cultura do município, que a gente nunca sabe se é secretaria, se é fundação, é um negócio deprimente. E assim, isso o tempo todo, sempre foi assim. Então, eu acho que é importante estabelecer o fortalecimento dela de fato com esse recurso e fazer com que funcione para a gente não ficar o tempo todo sufocando, porque acaba que o governo do estado tem que fazer tudo e os municípios sempre precisando do estado. Mas é isso aí, obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês todos.
Obrigado, Celso. Antes de eu passar para a Rênia, eu queria fazer 2 registros. Sobre um percentual para a cultura, eu fui relator na Câmara de um projeto da deputada Jandira Fegali, que fixava justamente isso. Eu não lembro se era 1 ou se era 2% do orçamento carimbado para a cultura. Quase que um orçamento impositivo. Tinha que ser gasto ali, até porque isso se retorna. Tu fala do nosso centro, teve uma iniciativa que a gente idealizou para o nosso centro que não deu tempo de executar por causa da pandemia, Celso. A gente ia criar uma espécie de auxílio, de ajuda para as pessoas que produzem cultura na área do nosso centro. Vou te dar um exemplo. Às vezes, uma doação, através de edital de R$1.000 que seja, o cara pode trocar o violão dele, pode comprar uma caixa de som, pode comprar uma mesinha de som, e aquilo ali vai garantir a renda dele por muito tempo. E é uma ajuda que, para o governo, não é nada. Às vezes, uma caixa de som boa garante um grupo de dança para ter vários lugares para estar se apresentando, e assim sucessivamente. Então, era um tipo de auxílio que a gente tinha imaginado para começar no nosso centro, que não foi possível ser implantado por conta da pandemia, mas é esse tipo de financiamento também que nós temos que pensar. Nos grandes eventos, sim, mas também nesse pequeno, que historicamente ele é esquecido. Mas agora eu queria passar para as considerações finais da Rênia. Oi, gente. Então, agora o que eu queria falar também, que eu acho que eu esqueci um pouquinho de citar para a gente finalizar, era apenas sobre o impacto social que os bois, que as brincadeiras, elas têm dentro da comunidade. Porque, assim, o Nina Rodrigues, ele tem um impacto direto. Eu falo isso porque eu vivo na brincadeira há 15 anos. Então, a comunidade do Monte Castelo em si, as pessoas já cresceram ali sabendo o que é o boi de Nina Rodrigues, e muitos deles criando até muitas vezes até uma nova profissão. Por exemplo, eu fui criar gosto pelo design de moda dentro do boi, porque eu aprendi a fazer artesanato, aprendi a bordar. Então, assim, a gente precisa ver realmente como esses grupos eles vão muito mais além do que apenas se apresentar. E essa valorização da cultura, Rubens, é muito importante. Não só dos grupos folclóricos, como também dos nossos músicos, enfim, de toda essa cadeia que a gente falou aí novamente, e que volta a falar de novo, que a Elaine comentou do turismo, do nosso patrimônio aliado a tudo isso, né? E é isso, eu achei incrível, muito obrigada pela participação. O Nina Rodrigues, a gente fica muito feliz de contar sempre com o teu apoio, que não é de hoje, né? É um apoio que você vem sempre com a gente. Então, a gente está muito feliz aqui de estar aqui contigo, podendo participar, ok? Valeu. Eu é que, na verdade, só tenho a agradecer a todos vocês. Foi um debate riquíssimo, com muita informação, com muita sugestão, com muita crítica, com muita advertência. Essa questão do impacto social nas comunidades é algo impressionante. Tu dando relato da tua vida, como mudou a tua vida justamente a partir dessa interferência cultural. E esse é o nosso desafio. Para encerrar agora hoje, pessoal, além de mais uma vez agradecer, convidar para sexta-feira a gente vai ter um diálogo territorial. A nossa região que será debatida na sexta vai ser o nosso Polo Coroadinho, importante área da cidade de São Luís. Nós vamos fazer o debate na sexta-feira às 19 horas. E para encerrar agora, nós vamos deixar um vídeo exibição justamente do boi de Nina Rodrigues para a gente... Oi, Rênia. Oi. Só lembrando que a gente tem live do Nina Rodrigues, 4 de julho. Aproveitar para convidar todo mundo para assistir. A gente vai ter um monte de convidados especiais. É uma surpresa novamente. Já estou dando spoiler, mas não pode. Não, mas está registrado. 4 de julho, já tem um horário? 4 de julho, já tem um horário? Já, às 18 horas. Beleza, obrigado. 4 de julho, então, já vai ter a live do Nina Rodrigues, do Boi. E, dessa forma, nosso objetivo de hoje foi alcançado. Debatemos cultura, assumimos compromisso, mostramos direção. Eu gosto muito de cultura, então será uma área que vai ser ainda mais valorizada. É uma questão inerente da pessoa. E, para a gente encerrar agora, eu queria pedir aí para a equipe técnica soltar a exibição aí de um vídeo do Boi de Nina Rodrigues para a gente... encerrar com aquele calor que a Rênia falou, porque cultura é calor, cultura é vida, e é isso que nós precisamos bastante. Muito obrigado a todos e boa noite, pessoal.
Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Patrão, vaqueiro errante, abre a porteira, caminhão pesado, e a heroína do Iguará. Valeu, maestro! E começou a live dos 30 anos do boi de Nina Rodrigues, o sotaque de Mocão. Vamos nessa! Pode não ter São João, mas tem amor no coração. Tem boiada se preparando pra guarnecer a ilha do Maranhão. Vaqueiro campeador, é hora de campear. Fitas soltas ao vento treinam, sacode teu maracá. Pinte as flechas tocadas no compasso do luar. Lá vem elas do Parceiras, as guerreiras do Iguará. Pinte as flechas tocadas no compasso do luar. Lá vem elas do Parceira, guerreira do Iguará. Catirina e Pai Francisco vaqueiam na escuridão, procurando na fazenda o boi famoso do patrão. Equio, equio, equioea, vaqueiro errante, abre a porteira. Tchau, né, rapaziada? Eu acho que já encerrou, né? Já, tchau. Tchau, Elai. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Prazer estar com vocês. Até mais. Até logo, gente. Obrigado, viu? Até a próxima.